Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Não vou discutir se temos chance de permanecer na primeira divisão. Isso eu deixo para os estatísticos de plantão e os profetas da bola. O que posso dizer é que a situação é muito difícil, mas não posso garantir que já caímos, nem posso garantir que vamos escapar. Isso seria muito achismo. Tudo vai ficar mais claro à medida que as rodadas acontecerem. Mas uma coisa tenho certeza, temos que começar a pensar em 2024. Na minha opinião, seria um erro da SAF, mesmo que a situação seja difícil, não começar a se planejar para 2024. Para tanto, mesmo que o primeiro objetivo seja permanecer na Série A, eles deveriam pensar os dois cenários e, independentemente do que ocorrer, o time tem que ser montado desde já como uma equipe de Série A. Isso facilitaria tanto se ficarmos na elite, quanto ajudaria a retornar se cairmos para a segunda divisão. Se ficarmos na Série A, precisaríamos ser mais competitivos no ano que vem e, para tanto, desde agora e na janela do final do ano, teríamos que reforçar o time para conseguir posição de destaque na tabela de classificação. Mas se por infelicidade tivermos que disputar a Série B, também teríamos que manter os bons talentos conseguidos este ano e aproveitar a oportunidade no final do ano para também reforçar e conseguir o acesso com mais tranquilidade e entrar 2025 com um time mais competitivo. O problema dos times que sobem para a primeira divisão é que eles só conseguem montar times inferiores aos da Série A. Por isso, são sempre os mais propensos a voltar para a série de acesso. A diferença é que não temos mais o futebol unicamente dependente das migalhas das TVs e outras receitas insuficientes da Série B, como no tempo do velho clube. E os donos atuais do futebol, mesmo que não possam abrir mão de quaisquer receitas, têm que abrir o cofre. Afinal, existe um contrato que os obriga a, além de equacionar a dívida do clube associativo, investir no único negócio da Vasco SAF, o futebol. Como a SAF é uma empresa que pretende ter lucro com o produto que comprou, é inaceitável que se acomodem em uma posição inferior. Afinal, se para o negócio Clube de Regatas Vasco da Gama eles são investidores, na outra ponta eles possuem investidores que colocam dinheiro em seu negócio. Eles mesmos são um grupo empresarial que administra vários negócios cujos resultados têm que ser atrativos para pessoas ou grupos que procuram oportunidade de lucrar com o dinheiro que possuem. A não ser que se contentem em fazer negócios de compra e venda de jogadores intermediários e promessas que podem não vingar. Com a participação em campeonatos mais disputados, a possibilidade de fazer bons negócios é maior. Isso se eles forem inteligentes, como eu julgo, e se possuírem competência para gerir seus negócios. E já estou começando a ter esperança. Acho que os americanos estão abrindo os olhos e começando a entender de Vasco. Um sócio e torcedor do rival, independentemente dos diplomas que possui, não pode dar as cartas no Gigante da Colina como CEO do Vasco Empresa. Futebol é negócio, mas antes disso é paixão. A pressão fez os gringos entenderem. Nada contra você, Luiz Melo, mas você sabia que a desconfiança pairaria sobre sua cabeça sempre. Boa sorte para você. Mas isso continuaremos discutindo depois da vinheta. Vou tomar um fôlego enquanto você me ajuda dando o like, que é importante para incentivar o canal. E não esqueça de se inscrever se ainda não tiver feito. E se você compartilhar o vídeo, o YouTube vai entender que o nosso canal é importante para os torcedores do Vasco. Até já! Voltando ao nosso assunto de hoje, após a nossa colocação na abertura no vídeo, vamos colocar nossa posição, porque eu acho que a situação do Vasco hoje é diferente das situações anteriores em que caímos para a Série B.
Em primeiro lugar, o futebol do Vasco agora está nas mãos de pessoas que não possuem vínculo com a politicagem que sempre manipulou o Vasco. E não estou defendendo os atuais administradores, só estou constatando que a situação atual é bem diferente das anteriores. Antes, o clube era gerenciado por dirigentes participantes de grupos envolvidos com o sistema político do clube. Não interessava de quais grupos eles eram. A realidade é que nenhum deles conseguiu gerir o clube de forma eficiente e eficaz. E sabem por quê? Porque quem perdia a eleição nunca teve a humildade de reconhecer a derrota e continuava a trabalhar contra o vencedor e, por conseguinte, contra o Vasco. Hoje existem dois Vascos. O Clube de Regatas Vasco da Gama Associativo, que possui 30% de participação no outro Vasco, o Vasco SAF, que tem 70% de participação do grupo americano 777 Partners. O Vasco Associação continua administrando as atividades de lazer e outros esportes e que possui um CNPJ e um estatuto, que inclusive está sendo modernizado, enquanto a Vasco SAF possui um outro CNPJ e está submetida a uma outra lei que lhe dá todo o direito de administrar o futebol profissional que anteriormente estava dentro do Vasco Associativo. Com os resultados lastimáveis do time de futebol, muitos políticos que perderam a boquinha e estavam sempre procurando um espaço para se promover às custas do Vasco, começaram a se movimentar com a intenção de tomar de volta o guarda-chuva sobre o qual se abrigavam e que lhes permitia manipular os torcedores do clube, usando principalmente as torcidas organizadas, parte da imprensa e os influenciadores de internet vendidos. Mas isso só voltará a acontecer se a outra parte, e eu estou falando da 777, não cumprir o que está escrito e assinado na proposta e no contrato aprovado pelos sócios estatutários do Vasco. Ou seja, enquanto a empresa americana estiver cumprindo o que foi combinado, nada pode ser feito legalmente para revogar a situação atual. Fala-se muito sobre uma possível má gestão da SAF do Vasco. Não posso dar palpite porque não conheço o funcionamento administrativo da empresa. Qualquer opinião minha seria puro achismo. Não posso relacionar os maus resultados dentro de campo a uma má gestão do futebol. Não estou tirando o direito das pessoas de achar o que quiserem. Até pode ser, mas como o futebol não é uma ciência exata, qualquer opinião minha poderia ser contestada facilmente. Se os gestores atuais estivessem comandando uma empresa de refrigerantes, roupas, automóveis, etc., 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 teríamos parâmetros científicos para avaliar a performance da empresa. Mas no futebol existem mais variáveis intangíveis do que existem em uma companhia comum, principalmente aquelas que possuem regras mais definidas. A torcida, os políticos, a imprensa e os influenciadores podem até achar que as contratações da Vasco SAF foram erradas. Até podem ter sido, mas todos os jogadores contratados são profissionais e vieram do segmento futebol e desempenharam de alguma forma e em algum momento satisfatoriamente em outros times. Todos os jogadores do Vasco foram contratados dentro do mercado legal e regulamentar do futebol. E, inclusive, durante minhas décadas de acompanhamento do futebol, cansei de ver jogadores saindo do Vasco e se dando bem em outros clubes. A verdade é que eu sou contra qualquer quebra de contrato por parte do Vasco Associativo com relação ao aprovado e assinado, a não ser que algum compromisso não foi ou não esteja sendo cumprido. Partindo da premissa que esteja tudo legal, não encontro motivo para romper um acordo formalizado dentro da lei.
o que não quer dizer que tenhamos que nos calar ou nos omitir diante de resultados inconcebíveis obtidos dentro de campo. Na minha opinião, e aí é opinião mesmo, não é achismo, temos que pressionar para que os dirigentes da SAF trabalhem com um olho no futuro, que contratem jogadores de ponta para o trabalho atual, mas com visão para 2024, se o resultado obtido no Brasileiro de 23 não nos tirar da posição em que estamos. Trabalhar em 2024 na segunda divisão com um time de primeira divisão é a melhor maneira de apostar no retorno à elite do futebol brasileiro. Isso não é a opinião de um derrotista, é a opinião de um realista com olhos num futuro melhor. E o conselho que poderia dar aos administradores da SAF é que o sacrifício financeiro de hoje pode se transformar na certeza de lucro no futuro. Quando tivemos um time de segunda divisão para disputar a Série B e subimos, fomos obrigados a nos desfazer de quase todos, porque julgamos não terem capacidade de obter resultados que nos permitissem permanecer na primeira divisão. E o que está acontecendo agora? Temos muitas dificuldades de nos manter na primeira divisão. Se tivéssemos nos preparado desde o ano passado, talvez não estivéssemos passando pelas dificuldades de hoje. Mas a culpa não é da atual SAF. Aí eu culpo novamente os políticos que sempre atrapalham o Vasco. Lembram que a SAF era para ter sido aprovada no meio do ano passado? Mas só foi autorizada no final de agosto e começou a funcionar a partir de setembro? Pois é, um maldito político tentou impedir a assembleia em que seria votada a proposta da Sociedade Anônima do Futebol por conta das cláusulas confidenciais que existem, sempre existiram, sempre que uma empresa é incorporada por outra. E olha que havia sido criada desde o início uma comissão especial para analisar a proposta e as cláusulas do contrato de compra e venda do futebol do Vasco. Única opção para o clube não quebrar de vez por conta das dívidas impagáveis. Ou você acha que surgiria um mecenas para garantir ou pagar uma dívida que ultrapassava os 700 milhões de reais? A verdade é que sempre existe alguém querendo prejudicar o Vasco. Isso é histórico também. Pois é, se a SAF tivesse sido aprovada no meio do ano passado, época em que a janela de contratações estava aberta, com o primeiro aporte da 777, poderíamos ter investido com mais segurança na contratação de jogadores com vistas ao retorno à primeira divisão em 2023. Infelizmente, com a demora da concretização do negócio, as datas dos aportes financeiros devidos pela 777 ficaram descasadas. E hoje sofremos porque o dinheiro que deveria entrar no meio deste ano só será feito em setembro, a não ser que os americanos tenham decidido antecipar a entrada de dinheiro por conta da grita geral pela contratação de jogadores de peso que possam ajudar a melhorar o desempenho do time ainda nesta janela que se encerra no início de agosto. E além de tudo, ainda sofremos punição por conta dos arruaceiros do jogo contra o Goiás no dia 22 de junho. A verdadeira torcida do Vasco não merece ser alijada de São Januário por conta dos vândalos que, amando sei lá de quem, provocaram a punição e a interdição de nosso estádio. Infelizmente, no mundo atual, a tradição diz que muitos pagam pelas asneiras de alguns. Por enquanto é isso. Aguardemos as contratações, o trabalho de Dom Ramon à frente do time do Vasco. Apoiemos o nosso treinador e nossos jogadores. Não desistam do Vasco. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e da Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.